Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Fizeram as atividades do livro que eu havia pedido para vocês fazerem? Hoje nós vamos fazer a correção. Essas atividades do livro eu também havia mandado no maestro, então essa correção vai valer tanto para o maestro quanto para o nosso livro, tá? Abro na página 72 do livro de vocês. Vocês teriam que ter lido a Crônica de Luiz Veríssimo, na página 70, Luiz Fernando Veríssimo, na página 70, O Grande Edgar. Para responder, a página 72. Vamos ao número 1 da página 72. Releia o quarto parágrafo e faça o que se pede. Copie nas linhas abaixo, em seguida identifique o seu predicado e classifique-o. Então, a frase que vocês teriam que identificar lá, o predicado, no quarto parágrafo é: neste ponto, você tem uma escolha. Vocês perceberam que essa oração, ela está na ordem indireta. Por quê? Você tem uma escolha neste ponto. Isso seria a ordem direta. Então, qual seria o predicado dessa oração? Quando nós analisamos ela, nós percebemos que, como ela está na ordem direta, o predicado vem antes do sujeito. Ele é um predicado verbal. Então, neste ponto, tem uma escolha, é o predicado. E você, sujeito dessa oração, ok? Então, o predicado, neste ponto, tem uma escolha. E ele é um predicado verbal. Por que um predicado verbal, gente? Porque o núcleo desse predicado é um verbo, que é o verbo escolher. E o verbo ter, são dois verbos ali. Tem uma escolha, tá bom? Agora a letra B. Destaque o núcleo desse predicado. Dentro dessa oração é o verbo ter, que é o verbo principal. Número 2. A seguir são produzidas algumas orações do texto. Sublinhe o predicado de cada oração e classifique-o e copie os seus núcleos. Vamos lá, na letra A. Você pulou no abismo. Qual é o predicado? Pulou no abismo. A classificação desse predicado? Predicado verbal. O núcleo dele? O verbo pulou, ok? B. Há quanto tempo? Toda essa oração é um predicado, tá? Há quanto tempo? A classificação dela é um predicado verbal. O núcleo é o verbo. Qual o verbo que é? O verbo haver. Há é o núcleo dessa oração. As pistas não estão ajudando. Predicado. Não estão ajudando. A classificação desse predicado, predicado verbal, e o núcleo do predicado, estão ajudando. É uma locução verbal. Então, nós temos dois verbos, estão ajudando. Então, por ser uma locução verbal, toda essa locução é classificada como núcleo dessa oração, tá bom? Letra D. O vexame é inevitável. Predicado é inevitável. Classificação dele. Inevitável é o quê? É verbo? Não, não é verbo. Então, a classificação dele é um predicado nominal, tá? O núcleo do predicado, inevitável. Letra E. Você ainda ouve satisfeito. Predicado. Ainda ouve. Satisfeito. Classificação. Verbo nominal. Aí nós temos um predicado verbo nominal. Por quê? Nós temos ali o verbo ouvir mais satisfeito. Então, nós temos ali uma classificação do verbo, predicado, verbo nominal. Núcleo desses predicados, ouve, satisfeito. Número 3. Podemos dizer que nessa crônica predomina o uso do predicado verbal. Por quê? O texto é construído por ações e atitudes, o que justifica a predominância do predicado verbal. Toda vez que nós temos orações em que expressam várias ações, geralmente os predicados dessas ações são verbos, porque verbo é a classe gramatical que expressa ação. Número 4. Em que tipo de texto caberia a escolha
por outra classificação de predicado? Texto. Aqui nós temos uma crônica. Quando nós temos outra classificação de predicado, por exemplo, nós queremos encontrar texto que tem outros predicados a não ser somente predicado verbal, nós podemos usar os textos descritivos, porque nos textos descritivos nós teremos vários substantivos, adjetivos. Então, nesses textos, nós podemos ter classificações de predicados nominais, ok? Apresente, número 5. Apresente características do texto que justificam classificá-la como crônica. Vocês leram o texto lá, o Grande Edgar? Quais são as características de uma crônica? Crônica é um texto que apresenta fatos do nosso cotidiano. Então, por ser um texto que apresenta fatos do cotidiano, com um final inusitado, tem um certo tom ali de comédia. Então, nós temos uma linguagem coloquial, humor nesse texto. Então, por isso nós podemos identificar que é uma crônica, tá bom? Número 6. Ao longo da narrativa, o narrador estabelece um diálogo com o leitor. Comprove com uma passagem do texto. Lá no texto, vocês viram uma oração que diz: você já deve ter acontecido com você. Aqui o narrador ele fala diretamente com o leitor. Você não está lembrando dele? Também ele está falando com o leitor. Neste ponto, você tem uma escolha, entre outras passagens. Então, todas essas passagens, o narrador da crônica, ele está falando diretamente com o leitor, com aquele que está lendo a crônica. Então, por isso, ele estabelece um diálogo com o leitor. Número 7. Retire do texto uma passagem que revele uma opinião do narrador. Vocês retiraram? Uma passagem que nós temos ali. É uma maneira simpática de você dizer que não tem a menor ideia de quem ele é. O menos racional e recomendável. E temos outras partes no texto também que indicam uma opinião do narrador, tá bom? Número 8. Identifique a figura de linguagem e apresente o sentido dela nas seguintes passagens do texto. Não me diga, no caso quer dizer, me diga, me diga. Aqui nessa figura de linguagem, o que nós temos? Uma característica de ironia. Ironia, tá? É uma ideia contrária àquilo que nós queremos dizer. Então, a figura de linguagem de ironia é aquilo que nós falamos, mas com sentido contrário daquilo que nós gostaríamos de dizer. B. Significa: não tortura um pobre desmemoriado. Diga logo quem é você. Aqui nós temos a figura de linguagem eufemismo. O que é o eufemismo, gente? É quando nós queremos suavizar a nossa ideia central, nós queremos dar outra ideia ou amenizar aquilo que nós queremos falar. Tá bom? Agora vamos ter tempo de também fazer a correção da página 73, aplicando o conhecimento. Vocês teriam que ter lido o poema aqui, Explicando o Amor. Também está no Maestro e também tem aqui no livro. Número 1. Releia o título do poema, Explicação do Amor. Que intenção ele revela por parte do eu lírico? Os versos do poema cumprem essa intenção? Aqui no próprio texto fala sobre a explicação do que é o amor. Então o título do poema diz Explicação do Amor. Então o eu lírico deseja explicar o que significa o amor. E ele consegue isso através dos versos. Quando nós lemos o poema, ele consegue explicar as fases do amor, a intenção do amor. Releia, número 2. Releia as 2 primeiras estrofes do poema e faça o que se pede. Observe que o sujeito da primeira oração de cada uma dessas estrofes é representado pelo mesmo termo, o amor. Entretanto, seus predicados têm classificação diferentes. Sublinhe o verbo de cada um e classifique o predicado e copie o seu núcleo. Então, os verbos da primeira oração, da primeira e segunda estrofe são respectivamente recebe e o verbo ser, que no caso ali está representado, ele no presente é. Então, o primeiro predicado recebe os cacos.
tem como núcleo a forma verbal recebe e é um predicado o quê? Verbal. E o segundo é sangue da cor de cristal. Tem o núcleo, o substantivo, sangue. Ou seja, o amor ali passa a ser ele é destacado, mas a função do predicado é um predicado nominal. Tá bom? Letra B, ok? Como você entende a função do predicado do segundo caso da sua resposta à questão anterior? Qual foi a resposta de vocês? O amor, nesse caso, ele pode ser de uma cor vermelha e pode ser cristalino, tá bom? 3. Releia o início da terceira e da quarta estrofe, também com o substantivo amor, empregado no início dos versos e usado como sujeito das orações, e faça o que se pede. Copie a oração inicial de cada estrofe e indique o predicado de cada uma, classificando. Então, o amor nunca barganha. Ele é um predicado verbal, ok? Nunca barganha é o predicado. O amor não mata. Predicado verbal, não mata. Letra B. Relacione a ideia de amor expressa nos predicados que você indicou no item anterior com os outros versos da estrofe a que pertence. O restante de cada estrofe confirma ou contraria a ideia expressa na oração inicial? Explique. O amor nunca barganha. Então, isso quer dizer que o amor ele quer tudo para si. Ele nunca negocia, mas ele deseja o amor. Nesse caso aqui está dizendo que o amor nunca barganha. Então, ele nunca faz troca, ele nunca negocia com ninguém. E também o amor não mata. O amor, ele procura indicar que o amor, ele sempre respeita, ele sempre apoia, ok? Essa é uma das explicações, das interpretações nessas estrofes. Agora, página 74. Vamos rapidinho, ainda nós temos ainda alguns minutinhos. Vamos tentar fazer a correção. Página 74. Releia a última estrofe e faça o que se pede. Classifique o predicado presente em o amor desconhece amor. Ele é um predicado verbal. Nos dois versos finais, contempla-se diante do espelho sem nunca ver o outro rosto. De que maneira o espelho confirma esse desconhecimento do amor? Expliquem. O eu lírico, nesse caso aqui, ele desconhece o amor porque ele não vê o outro rosto no espelho, ele vê apenas o seu rosto. Por isso que ele fala que ele desconhece o amor. 5. Releia o verso. Recebe sempre entornado. Identifique e classifique o sujeito. Aqui nesse caso vocês teriam que identificar o sujeito e não o predicado. Recebe sempre entornado. Como que nós identificamos o sujeito? Fazendo a pergunta ao verbo. Esse é um sujeito desinencial, indicado pelo verbo na terceira pessoa do singular. Então, eu, tu, ele. Sujeito desinencial. O que é um sujeito desinencial, gente? É a mesma coisa que um sujeito oculto. Ele não está expresso na oração, mas pelo contexto eu consigo identificá-lo. Então, quem recebe sempre entornado? Ele. Ou seja, um sujeito desinencial ou um sujeito oculto. Classifique seu predicado destacando seus núcleos. Ele é um predicado verbo nominal. Recebe, núcleo do verbo, do predicado verbal, e entornado, núcleo do predicado nominal. Então, predicado verbo nominal. Ok? Agora, 6. Identifique as figuras de linguagem empregados em cada trecho. A. Fale mais alto. Lá da esquina ainda não dá para ouvir. Aqui nós temos uma ironia. Quem respondeu ironia, parabéns. B. Sua mulher é desprovida de beleza. Eufemismo. Aqui ele quis suavizar aquilo que ele queria dizer, que a mulher dele seria feia, né? Nesse caso, então, para não dizer isso diretamente,
Ele usou o eufemismo dizendo que sua mulher é desprovida de beleza. Não haveria luz se não fosse escuridão. Aqui nós temos antítese. Tá bom? Agora vamos lá na letra D. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Nós temos aqui, nessa estrofe aqui dessa musiquinha, que nós conhecemos desde criança, a literação, assonância e antítese, ok? Na próxima aula, eu vou estar enviando um vídeo para vocês sobre figuras de linguagem. Então, estudem já essa parte de figuras de linguagem. Tentem fazer o restante das atividades do livro, tá? Então, eu vou entrar nessa parte de figuras de linguagem e vou também fazer a predicação e transitividade verbal. Então, já façam o módulo 5, as atividades do módulo 5, leiam, estudem. Na próxima aula, nós vamos estar conversando sobre isso. Grande abraço a todos, até mais!